No vídeo de hoje, minha deusa, você vai receber um guia definitivo para você deixar a procrastinação de lado, para que você consiga dominar esse ciclo de autossabotagem que tem feito você adiar os seus sonhos, adiar os seus projetos, adiar parir uma nova versão de si mesma. Eu peço então que você esteja com um caderno, com uma folha de papel, com o seu lápis, para você fazer as suas anotações. Essa vai ser uma aula muito prática. Eu vou trazer aqui orientações bem específicas para que você consiga, de uma vez por todas, vencer a procrastinação. Bom, esse vídeo é uma continuidade do primeiro vídeo que eu fiz, em que eu mencionei a raiz principal da procrastinação. Eu vou deixar aqui nos cards para você, é importante depois você assistir esse vídeo, mas de uma forma resumida, o que eu falei nesse vídeo? Que a procrastinação, ela tem como uma causa principal, embora ela seja multifatorial, mas a causa principal da procrastinação é uma falta de habilidade em lidar com o movimento natural da vida. É uma falta de habilidade em lidar com o movimento natural da vida. Esse movimento natural é o movimento de sairmos da nossa zona de conforto. A vida, ela é muito dinâmica, ela é muito fluida. E a gente precisa desenvolver essa capacidade de sairmos do conhecido e nos sentirmos realmente plenas e com a capacidade suficiente para lidar com o novo, para sairmos da nossa caverna, para a gente sair do que é conhecido. Então a gente precisa desse movimento porque é saindo da nossa zona de conforto que a gente cresce, que a gente vai descobrindo novas partes do nosso ser que até então a gente não conhecia estando na nossa zona de conforto. Esse movimento é o que a gente deve se concentrar se a procrastinação estiver aí te sabotando. Você precisa se aprofundar e você precisa ganhar esse músculo para você saber como sair da sua zona de conforto de uma forma que você cresça e que você não paralise por conta da procrastinação. Eu trouxe também a carta do louco, né, desse arcano maior do tarô, como justamente esse representante desse movimento de sairmos da zona de conforto, de nos deixarmos levar pelo impulso natural da vida que pede para que a gente se desafie constantemente. A gente sai da nossa caverna, constrói uma nova zona de conforto e aí a gente sai de novo da nossa caverna e assim a gente vai crescendo. Feita essa introdução, que não substitui você assistir essa primeira aula que eu fiz, vamos entender de uma forma prática como que a gente pode desenvolver essa habilidade de sairmos da nossa zona de conforto e não nos deixarmos abater pela procrastinação, pela autossabotagem. Esse ciclo que eu vou te mostrar agora, ele é um ciclo muito natural quando a gente quer implementar qualquer mudança na nossa vida. A gente quer parir um projeto novo, a gente quer mudar de carreira, a gente quer implementar um novo hábito. É muito comum a gente entrar nesse ciclo. Vamos ver quais são as fases desse ciclo que você precisa dominar para não ser parada pela procrastinação e quais atitudes eu vou te orientar a fazer em cada fase para que você consiga continuar o seu movimento de crescimento. Bom, começando pelo começo, né? É quando justamente a carta do louco, né? Esse impulso chega para a nossa vida pedindo por mudanças. É como se a gente tivesse aquela percepção, aquela clareza de que
a gente precisa mudar, né? Não dá mais para continuar assim, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa diferente. É como se o que a gente viveu até então já não estivesse mais nos satisfazendo. É esse impulso falando que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Nesse primeiro momento, né, que é quando você tem aquele impulso, o que eu vou te orientar, e essa orientação é fundamental, principalmente quando a gente chegar na fase da disciplina. Você precisa, quando você tiver esse impulso de mudar, seja o que for, tome nota de tudo aquilo que você não aguenta mais. É papo assim de você pegar um caderno, pegar um diário e você começar a escrever situações do seu dia a dia de uma forma muito clara que estão trazendo para você insatisfação, um vazio no peito, que estão te deixando irritada. Coloque no papel tudo aquilo que está te desagradando. Você passou por uma situação que é o teu basta, chega, eu não quero mais isso, eu tenho que mudar. Anota isso com riqueza de detalhes. É como se fosse um diário mesmo, né? Poxa, hoje aconteceu isso, isso e isso, e para mim já deu, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa, tá? Então escreva sensações que você teve, como que você se sentiu, o que não dá mais, tá? Isso é importante. Passado essa fase, a gente chega na fase do planejamento, né? Que quem é muito conectada com o elemento ar adora essa fase, né, de planejar. É o momento da gente pegar os nossos planners, pegar as nossas ferramentas de planejamento, as nossas planilhas. Então, esse é o momento em que, a partir desse impulso, a gente vai começar a planejar o que a gente tem que fazer, né? A gente vai ali ver quais são os hábitos que a gente precisa implementar, quais são as ações que a gente precisa fazer para parir o nosso projeto, enfim, é aquela fase do planejamento. Quando você chegar nessa fase, eu vou te orientar aqui para você focar mais nesse momento, mais nas ações do que nos resultados. Quando você for estabelecer as suas metas, o seu planejamento, nesse momento foque mais nas ações. Como assim? Por exemplo, eu perdi mais de 10 quilos. Porque justamente eu cheguei no momento que eu tinha que perder peso, eu não estava mais me sentindo bem comigo mesma, eu vivia me escondendo, não gostava do que eu via no espelho. E quando, a partir desse impulso, eu comecei a planejar o que eu tinha que fazer, eu foquei mais no que eu deveria fazer dia após dia do que na quantidade de peso que eu tinha que perder. Então, eu sabia que eu precisava todos os dias ter um déficit calórico. Eu precisava, por exemplo, turbinar isso com atividade física. Eu foquei mais, então, nessa etapa do planejamento, nas ações que me levariam para aquele objetivo, tá? E aí a gente sabe que, fazendo aquilo, eu vou chegar naquele objetivo. Guarda essa informação, tá? Então, aqui foca mais no que você tem que fazer. Eu tenho que fazer isso para conseguir chegar nessa meta. Coloca isso de uma forma evidente no seu planejamento. E, meu amor, comece com o mínimo viável. Não exagera, não coloca assim coisas mirabolantes. É óbvio que a gente tem que ter um pensamento, né, bastante grande diante da nossa vida, mas começa de uma forma mínima viável. Eu gosto muito de falar, e eu falava isso para mim quando eu comecei esse processo de emagrecimento e de sair do sedentarismo, que eu estava já há mais de 10 anos. Eu comecei e estou treinando na minha casa, fazendo treinos 3 vezes por semana na minha casa. E aí eu pensava, poxa, será que não seria melhor eu ir para a academia? É lógico que seria melhor. Só que a versão minha, treinando 3 vezes por semana na minha casa com o que eu tinha, com certeza era melhor do que a minha versão sedentária. Eu foquei nisso, entende? Então,
como que você pode construir o mínimo viável para você alcançar a tua meta e conseguir ter consistência. Foca nisso, não coloca coisas mirabolantes, principalmente nesse começo, porque senão a chance de você se sabotar é muito grande. E eu pensava isso, poxa, se eu estivesse na academia, estava chovendo, estava frio, eu não iria. Eu treinando em casa, eu diminuo essa autossabotagem. Então eu continuei, tá? Pense no que você precisa fazer para chegar naquilo que você quer alcançar, mas de uma forma sustentável, ok? Depois que você fizer esse planejamento, a gente vai para a fase da ação, né? Então, a gente vai colocar em prática. Nessa fase da ação, o que você tem que ter em mente é a melhoria constante. Lembra que na etapa do planejamento, eu falei com você que é mais importante nessa fase você focar no que você tem que fazer, nas tuas tarefas, mais do que no resultado final? E aí, você pode se perguntar, poxa, mas como que eu vou saber se eu estou de fato caminhando para o resultado? Se eu não estou olhando o resultado, eu estou olhando cada etapa. Se você, quando for colocar em ação, você tiver essa mentalidade de melhorar constantemente, cada vez mais o resultado ele vai chegar mais perto de você. Então, nesse momento em que eu estava fazendo os meus treinos, que eu estava fazendo a minha alimentação balanceada, eu sabia o que eu tinha que fazer todos os dias. Mas quando eu finalizava aquele dia, eu me perguntava, como que eu posso melhorar o meu treino? Eu estou fazendo tudo certinho, mas como que eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar, por exemplo, a execução do meu agachamento? Como que eu posso, talvez, colocar um jejum intermitente para dar uma acelerada na minha redução de peso? Entende? Então, por mais que lá no planejamento você tenha colocado ações e você tenha focado nelas, durante o seu processo de execução, pense como que você pode melhorar. Como que você pode, talvez, melhorar 1% amanhã e depois melhorar mais 1%, tá? Nessa fase da ação, a gente já começa a ter um declínio da nossa motivação. Quando a gente está no nosso planejamento, quando a gente decide mudar, a gente tem um pico muito grande, né, de motivação, de querer mudar. Quando a gente coloca tudo isso em ação e a gente começa, de fato, a entrar no campo de batalha, a gente tem as nossas dificuldades e isso vai tirando um pouco da nossa motivação. É importante, quando você for colocar em ação os seus planos, que você tenha uma pessoa de confiança sua, tá? Para que essa pessoa te ajude, te dê uma palavra quando você estiver desmotivada. O meu mentor, né, o meu coach, eu até brinco que era o meu coach, era o meu irmão. Ele perdeu muitos e muitos quilos. Ele tá assim, super musculoso, mega musculoso, com barriga de tanquinho. E nesse momento da ação, eu entrava em contato com ele. Poxa, como é que faz tal exercício? Você tem algum profissional aí que você indica sobre dieta? Qual é o melhor suplemento? E ele foi me dando essas dicas. E esse apoio é fundamental. Entenda que é uma pessoa da minha confiança, tá? É importante você se blindar nesse momento. Escolha alguém da sua confiança que vai te auxiliar no momento de colocar em ação. E aí a gente chega, né, na fase aqui que muitas pessoas ficam pelo meio do caminho, que é quando toda aquela motivação ela já está assim quase zero e a gente está pensando em desistir. Essa aqui é a fase que muitas pessoas desistem completamente e acabam se rendendo à procrastinação. Essa fase é aquela fase em que a gente não tem mais a motivação do começo, a gente ainda não vê os resultados daquele esforço que a gente está tendo, mas a gente tem que
continuar. A gente tem que ter disciplina suficiente para continuar. Nesse momento aqui, a gente encontra vários obstáculos. Quando eu cheguei nesse momento aqui, no meu processo de emagrecimento, foi um momento em que eu fiquei doente, foi um momento em que o fone de ouvido pifou do nada, foi um momento em que, sei lá, alguma coisa não deu certo no meu treino. Esse momento aqui, tudo dá errado, né? Como se tudo estivesse conspirando para a gente não continuar. Mas é justamente a gente vencendo esse limiar, tá? Nesse momento aqui, o que eu vou te orientar? Lembra que é um momento em que você vai estar com quase zero motivação. Você ainda não vai ver os resultados, mas você precisa persistir. Você precisa se dedicar e você precisa fluir com o tempo. A palavra-chave aqui é disciplina e tempo. Para minimizar todos os contratempos dessa fase, o que eu vou te orientar? Eu vou te orientar que logo depois da tarefa que é desafiadora, no meu caso era treinar. Depois da tarefa desafiadora, se dê alguma tarefa prazerosa, mas aquela tarefa prazerosa mesmo. No meu caso, eu gosto muito de meditar. Então, eu colocava essa sequência de hábitos. Eu vou treinar pesado e depois eu vou para minha poltrona de meditação meditar. Isso era algo muito prazeroso. Todas as vezes que eu tentava me sabotar para não treinar, eu lembrava da sensação de, após o treino, sentir o meu corpo cansado, a perna tremendo, né, o braço assim todo tremendo, eu sentar na minha poltrona de meditação e ter essa sensação de que eu venci mais uma vez, que eu consegui me vencer. Quando eu tentava me sabotar do treino, eu colocava essa sensação na minha tela mental. E eu falava, eu quero desfrutar dessa sensação, eu quero desfrutar desse prazer, então eu vou treinar. Isso ajuda bastante você vencer, tá? Então coloca algo que você gosta bastante, que te dá muito prazer, logo após desse momento desafiador. E é importante, né, eu reforço aqui o que eu falei na ação, você ter alguém para te ajudar nesse processo. Nesse momento que eu estava voltando, né, a ter uma vida ativa, eu tive um momento que foi muito desafiador, os outros foram mais brandos, mas eu continuo, né, tendo esses desafios, mas esse momento específico foi um momento que era uma sexta-feira e eu, assim, só não treinei por causa de um fio de cabelo, porque eu quase deixei de treinar naquele dia. E a minha mente falando, você já treinou segunda, você já treinou quarta, você não precisa treinar hoje, não precisa, você está cansada, ontem foi um dia estressante, não faz. E aí, de novo, eu coloquei na minha cabeça, eu preciso mandar um áudio para o meu irmão para falar que eu estou seguindo no meu treinamento. Porque ele sempre me pergunta, né? E aí, tá treinando, tá firme e forte? E nesse momento eu falava para mim mesma, eu não vou falar para o meu irmão que eu não estou treinando. Eu não vou falar para o meu irmão que eu não treinei hoje. Eu não vou fazer isso. E aí eu me imaginava mandando um áudio para o meu irmão. Eu venci. Eu estou ali fazendo todos os meus treinos. Isso te faz também avançar, tá? E áudios, vídeos motivacionais, eu sempre coloco, eu vou fazer a faxina da minha casa, eu sempre coloco um fone, coloco esses áudios motivacionais, porque isso faz muita diferença, tá? Então essa é a fase que, se você está procrastinando, você está parando nessa fase aqui. Foque a sua atenção na disciplina e no tempo. Espere o tempo trazer para você a colheita. Você está plantando. Espere que o tempo ele vai trazer a colheita para você. Minimize os efeitos desta fase com essas 3 orientações que eu te dei aqui,
tá? E você vai ver como que vai valer a pena. Vamos aqui abrir um parêntese muito rapidamente sobre essa fase que muitos ficam pelo caminho, que é uma dica extra, que é a Rainha de Espadas. Trazendo novamente esse entendimento do tarô, é muito importante que nessa fase do desafio, que você precisa dedicar tempo e disciplina, que você abrace o aprendizado da Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é aquele arquétipo, aquele arcano que domina os seus pensamentos. Ela tem maestria sobre os seus pensamentos. Ela não deixa as emoções dominarem ela. Ela está no domínio do seu pensamento. O racional, a lógica é mais forte do que os pensamentos. E eu estou te falando isso porque nessa fase você vai encontrar de tudo para que você se sabote. Como eu falei, a gente pode ficar doente, aí o carro quebra, aí acontece, quebra não sei o que, aí tudo acontece. Além disso, a gente também tem os nossos pensamentos querendo nos sabotar. E os nossos pensamentos, eles são muito ardilosos, são muito perspicazes. Nessa fase da disciplina, a minha mente falava muito para mim. Olha, eu sei que é importante treinar, só que deixa para treinar à tarde, porque eu sempre treino de manhã. Treina à tarde, treina à noite. Né? O dia está corrido, não vai dar tempo de você fazer tudo o que você quer. Então, treina à tarde. Ou seja, a minha mente sabia que se falasse para eu não treinar, eu não ia dar ouvido, porque eu ia treinar. Então, o que a minha mente, me conhecendo, fazia? Treina sim, só que treina mais tarde. E eu sei que se eu deixasse para treinar à tarde, eu não treinaria naquele dia. Então, domine, não se deixe por vencer por essas vozes. Faça o que tem que ser feito. Se lembre da Rainha de Espadas. Eu estou no domínio, eu tenho o domínio sobre os meus pensamentos. E aí, meu amor, depois que você dedicou a sua disciplina e tempo, você vai começar a colher os frutos do seu esforço. Aqui a gente já começa a ver os resultados de uma forma mais significativa. Foi quando como eu estava muito focada no que eu tinha que fazer, nas tarefas, nesse momento aqui eu fui ver os resultados. E aí eu subi na balança, vi que eu já tinha 7 quilos a menos. Eu comecei a ver que o meu corpo estava mais tonificado. E eu comecei a ver, caramba, já tem aqui 3 meses, no meu caso, que eu tô fazendo atividade física, ou seja, eu saí do sedentarismo que estava me acompanhando há mais de 10 anos. Eu comecei a colher os frutos. Aqui é muito boa a sensação que a gente tem, que a gente realmente venceu. É uma sensação que recompensa tudo que a gente passou, é uma sensação de vitória, de fato. Aqui, quando a gente começa a colher os frutos, é mais fácil para a gente consolidar esse novo, né, que a gente quer na nossa vida, mas é importante a gente sempre vigiar, tá? Então, é importante você se manter vigilante nesses pensamentos. Poxa, não, eu já estou tantos meses treinando, vou faltar um dia, não tem problema. Não, eu estou no domínio dos meus pensamentos, eu continuo, tá? Então, esse é o ciclo que a gente passa quando a gente quer implementar qualquer coisa. Se a procrastinação, ela tá te travando, é porque muito provavelmente você tá estagnada nessa fase da disciplina. Então, volte à aula, refaça o que a gente falou, faça as tuas anotações para que você consiga vencer a procrastinação. É desafiador demais, mas você alinhando tudo que eu passei aqui de uma forma muito prática, com ações, com a sua força de vontade que você tem dentro de você, todos nós carregamos o arquétipo do louco,
É esse louco que está te fazendo mudar, querer construir o novo? Quando você juntar essas duas coisas, você vai conseguir vencer a procrastinação. Quero saber se fez sentido para você. Deixa um comentário. Foi um vídeo longo, mas necessário. Eu vou deixar outros links aqui importantes no box de informações. Vou adorar te ter comigo aqui no canal da Escola de Deuses.